é a dispersão da atenção, né? E até mesmo por conta que você já tinha comentado no início aí da quantidade de informações, de imagens, né? Porque no cinema ela vai assistir aquele filme. Ela não tem como ficar com o controle remoto alterando o canal e começando um vídeo agora, depois pula para cá, sem falar nessas outras variáveis de interrupção que você tinha falado aí, né? Mas só o próprio meio da televisão, né? Uma Netflix ou qualquer outra coisa, ela chama para esse tipo, ela convida para esse tipo de comportamento, né? Para a pessoa, para dispersar a atenção das pessoas, assiste um pouco agora, um pouco lá, tal, não sei o quê. Ou seja, a pessoa não se centra. Não tem uma atenção maior da atenção, um foco maior da atenção. Agora, o que eu estava pensando também é se o cinema mudo, ele não, e se isso não está acontecendo num processo que não começou agora também, né? Essa questão da dispersão da atenção, da falta de atenção da pessoa. Se isso não é um processo, se num cinema mudo, por exemplo, não exigia uma atenção maior nas pessoas, para elas não ficarem centralizadas na imagem e na legenda apenas, ou seja, pode ser que eu esteja falando besteira, me corrija porque eu não entendo de cinema, mas a legenda, ela rouba a atenção da imagem. No cinema mudo, a imagem com as suas mais variadas formas que ela pode ensejar de interpretação, ela começa a perder um pouco a concorrência para a legenda. Não tem um pouco assim. Curiosa a sua observação, Márcio. Eu não sei se você se deu conta de que é um raciocínio tipicamente de um país no audiovisual colonizado. Você está imaginando que a gente assiste a filmes que tem legenda. A gente pode ver que não são todos os filmes falados em língua portuguesa, no Brasil, em Angola, em Moçambique, em Portugal e em outros países, né? Portanto, isso que você está dizendo em relação à legenda não se aplica a países em que as pessoas consomem, pelo menos ali no seu período de formação, que é fundamental na infância e na adolescência, filmes falados no seu próprio idioma. Então nem se coloca essa questão da legenda, porque elas estão ouvindo. Mas, feita essa observação, a legenda barra você tem razão, e eu cito um episódio. A legenda e eu não te ouvi. A legenda e a fala também, né? Acho que não fui. As duas coisas, né? Que podem concorrer com a. Sim, então. Claro. Mas feita essa ponderação a respeito de legendas, esse lembrete, sim, me parece que você tem razão. E dou um exemplo, gente, de uma aula com adultos, e um dos filmes em discussão era O Artista, uma produção francesa, que tem som, mas não tem diálogos, né? É um filme que é narrado a imagem e semelhança dos filmes do Silencioso. E aí, na hora da gente discutir o filme, mais de um aluno admitiu que teve dificuldade em se manter atento, né, ao Desculpe, filme. não entendi. Se manter? Porque atento? E se manter atento ao filme, porque ele não tinha diálogos, né? E tinha só um pouquinho de som. O filme briga com o som, né? E que você tinha que então ficar ali acompanhando o fluxo das imagens, prestando muita atenção às imagens para acompanhar o que está acontecendo, né? Então veja só, é uma admissão feita por adultos de que quando estão vendo filmes estrangeiros, que é o caso desse filme, eles estão, na verdade, lendo muita legenda, né? O olhar está baixando o tempo todo para ficar lendo legenda. E aí perde muita coisa né? E você não está prestando atenção ali efetivamente na imagem, tudo que a imagem te oferece. Mas em relação a isso tudo, Márcio, me ocorre uma outra coisa importante a dizer também, né? Quer dizer, eu acho que há um comportamento mais disperso, digamos assim, de muitos espectadores, não de todos, claro, mas de muitos espectadores, um comportamento, digamos, mais distraído, ele tem muito a ver também com as gratificações que, sobretudo, as redes sociais ensinaram as pessoas a buscar, né? Então, são pequenas gratificações o tempo todo. Digo, quando alguém posta algo em uma rede social, ela vai ficar muito atenta nas horas seguintes para saber como é que aquela postagem provocou reações, né? Então digo,
Se ela acionou as notificações no seu aparelho celular, ela vai ficar vendo fulano curtiu, Beltrana curtiu, fulano curtiu, Beltrana curtiu, nossa, Beltrana há tanto tempo não curtiu uma coisa minha. São pequenas doses de dopamina, né? Como os biólogos sabem. E, veja, em relação a narrativas audiovisuais de longo alcance, como as do cinema, temos aí um problema, que eu flagro o tempo todo já. Que são pessoas que ficam incomodadas porque a gratificação que uma narrativa de cinema te oferece, ela é de longo prazo. Digo, você tem que se entregar por 1h30, 2, para, ao final, receber a gratificação. Certo? É claro que durante você pode ter momentos de prazer, você pode rir se for uma comédia, se emocionar se for um drama. Claro que sim, claro que sim. Mas a grande gratificação vem da curva total da narrativa, portanto, vem ao final. Se você esperar que esse filme fique te dando pequenos estímulos, né, pequenas doses de dopamina a cada 2 minutos, aí você vai ter um comportamento um pouco estranho, né? Não só em relação ao cinema, por exemplo, em relação a uma partida de futebol. Se você achar que uma partida de futebol, a cada 2 minutos, precisa te oferecer um gol. Não é essa a lógica, né? Uma partida de futebol não termina com 45-42 para um time. Termina às vezes com 1-0, 2-1, 3-2 e uau, que jogos sensacionais, aqueles em que o placar é 7-2, 6-3, mas esses são exceção, né? Todo mundo que acompanha futebol sabe que não é bem assim a realidade. E aí eu percebo em relação ao futebol também muita gente já condicionada, né, por essas pequenas doses de gratificação, e fica impaciente. Eu vou assistir jogo no estádio, adoro futebol, torço pro Palmeiras, moro a 7 quarteirões do estádio, sempre que eu posso eu tô lá. E aí eu percebo, com 5 minutos de partida, o torcedor impaciente, o jogador errou um passe e ele já está sendo xingado. Nossa. Quer dizer, é uma expectativa que só pode gerar frustração, porque é uma expectativa que está sendo aplicada a uma coisa errada, né? O jogo não vai te oferecer essa gratificação das redes, a gratificação de novidade das redes. Eu mencionei aqui só o curtir, mas não precisa curtir, não precisa fazer nada. Se você for passivo, você fica correndo a tela e vão entrando coisas, depois da outra. Olha o Márcio onde está, olha o João, olha a Maria, olha o outro, nossa, que legal, e não sei o que, e não para nunca. A própria sucessão de imagens, ela já dá a liberação dessas dopamina, desses hormônios aí, né? Então, o cinema opera quer dizer, o cinema opera num outro canal. Né? E você precisa entender que ele opera nesse outro canal. Ele está te convidando para um outro tipo de jornada. Ele não está te convidando para essa jornadazinha, né, das pequenas doses de satisfação. Ele está te convidando, quem sabe, se tudo der certo, para uma grande dose de satisfação que só ele pode te oferecer. Assim como a leitura de um grande romance, ao final, te dá uma sensação de que, às vezes, a sua vida mudou, né, depois daquela leitura. Aquilo te impacta de tal maneira que você se sente transformado. Então, o cinema e a literatura operam nesse outro sistema de gratificação. Quem espera que ele opere no sistema do Instagram, então, está criando uma expectativa inadequada. Ele não é Instagram, ele não vai operar nesse sistema. E aí o que eu percebo é que tem parte da indústria audiovisual tentando operar nesse sistema, né? Tentando oferecer aos espectadores essas pequenas doses. Me parece uma postura um pouco infeliz, porque jamais isso vai ser obtido. Isso é algo que está aqui no mundo do Instagram e do Facebook. Isso não está no mundo do cinema nem da literatura. E o jovem, principalmente, ele está se tornando muito impaciente por conta disso aí, né? Uma grande parte, não que tenha jovens que não consigam ler um livro, pegar, mas a grande maioria, ela não tem. E daí entra um problema da psicologia, que é uma coisa que, para ser trabalhada mesmo a nível da psicologia social, clinicamente, sim, obviamente, mas principalmente a nível da psicologia social, que é esse déficit de atenção das pessoas. Isso é super complicado, porque todo o processo nosso de formação, qualquer forma de aprendizado ou mesmo de relacionamentos, ele necessita desse tipo de paciência. As pessoas estão impacientes e estão com uma dificuldade seríssima de se concentrar em alguma coisa. Que é o cinema também. O cinema, 1h30 lá no cinema, por mais que o filme seja agitado, né?
para tentar liberar adrenalina nas pessoas, com uma sucessão muito rápida de imagens, mesmo assim parece que a pessoa tem que ter uma dose de paciência. Se ela for assistir um filme, um romance, por exemplo, ela vai ter uma... mais difícil de ter essa tendência, e é uma perda, não é, Sérgio? É uma perda isso aí, né? De experiência, né? Me parece, Márcio, que a gente vive numa sociedade de ansiosos, né? Em que a ansiedade toma conta de cada vez mais gente, um número cada vez maior de pessoas, de modo que, olha só, a literatura e o cinema, só para a gente ficar nessas duas artes, ou nesses dois modos de comunicação, de representação no mundo, hoje eu diria que eles têm uma serventia adicional. Além de tudo aquilo que a gente já sabe que o cinema e a literatura oferecem, eles servem também para treinar foco. Eu dou aula para adolescentes também, aula de cinema para adolescentes. E um dos motivos de a escola onde eu dou aula manter essa disciplina, que é uma disciplina eletiva, extracurricular, um dos motivos, além de todos aqueles que a gente conhece, da importância de trabalhar o cinema, de educar para as imagens, de educar pelas imagens, é treinar foco. É treinar foco. É você chegar para um adolescente de 13, 14, 15 anos e propor a ele essa experiência. Por 90 minutos, querido, você vai ficar focado aqui. Garanto para você que por 90 minutos haverá muita coisa na qual você ficar concentrado, né? Haverá aqui uma história sendo narrada, personagens, tramas, subtramas, inúmeros detalhes, informações e tal. Eu garanto para você que haverá coisas, né? Confie em mim, venha comigo, vamos embarcar nessa, né? Porque é preciso apresentar, sobretudo as novas gerações, mas não só elas, é preciso apresentá-las à disciplina, né, que o foco oferece. Porque senão é isso, a gente vai ficar numa sociedade dispersa, e a minha brincadeira é: não me venha com essa de que ser multifocal é bom em toda circunstância. Você não quer ser operado por um cirurgião que, enquanto faz a sua cirurgia, está conferindo o WhatsApp e está vendo um jogo de televisão na sala de cirurgia. Eu acho que você não quer. Eu acho que você quer um cirurgião que se ocupe única e exclusivamente por 2, 3 horas da cirurgia que ele faz em você. Eu acho que você também não quer pegar um ônibus em que o motorista seja multifocal. Ele está dirigindo, está vendo o WhatsApp, está vendo o jogo de futebol aqui. Eu acho que não. Eu acho que você vai se sentir mais seguro dentro de um ônibus em que o motorista só presta atenção a dirigir o ônibus. Então essa conversinha aí é um pouco mole também, né? É claro que é bacana, em diversas circunstâncias, você ter a capacidade de estar prestando atenção em diversas coisas simultaneamente, mas em outras atividades não. Né? Então, se você só aposta no multifoco, você deixa de treinar as pessoas para o foco único. Né? E veja, está comprometendo aqui, só para falar em profissões, uma série de exercícios profissionais, né? Uma série de circunstâncias indispensáveis ao exercício profissional em diversos campos. Né? Então, acho bom lembrar disso também, porque aí a gente aumenta a perspectiva aqui, né, da conversa, e ela vai não só para o campo da psicologia social, ela vai para o campo da educação também. Da educação, sem dúvida. Tá? Sem dúvida, porque realmente é uma característica que tem sido incentivada e valorizada entre os jovens, né? É tipo de competitividade mesmo, né? Quem é que consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? E é uma coisa que estão se auto-enganando, principalmente na questão do aprendizado, porque ele se torna de uma forma tão superficial. A gente está vendo o aprendizado, né, que é uma coisa preocupante para o futuro das próximas gerações, né, mesmo em termos profissionais, né, que daí você disse, algumas profissões necessitam da pessoa ter alguns focos, não muitos também, né, alguns, né, não muitos, né, mas outras não, né, outras não. O próprio ato de aprender, eu acho que ele é o ato de aprender e de ensinar, né, as duas coisas, né? Ele precisa um foco, porque senão o que está se passando na cabeça do aluno, o que está se passando na cabeça do professor já é suficiente por si só, né? Às vezes então, Márcio, com isso a gente está dando uma volta e está retornando
ao teu ponto de partida, que é o Black Mirror, né? Então, eu acho que a força de alguns episódios, em especial do Black Mirror, tem a ver com o fato de que eu, você, os espectadores, estão reconhecendo no comportamento dos personagens coisas nossas, né, do nosso tempo. Então, eu estou conversando com você aqui, estou me lembrando daquele episódio em que as pessoas são avaliadas ali por um aplicativo, é só você passar o celular na frente da pessoa e dar uma notinha. Que era ali, então, acho que todos nós que temos um telefone celular e redes sociais, a gente reconhece naquele comportamento um pouco, talvez, do nosso comportamento e de pessoas à nossa volta, né? Então aquilo parece muito verdadeiro. E aí, no episódio, esse comportamento é caricaturizado, né? Ele é um pouco exagerado, é só um pouquinho de exagero. E aí, com o exagero, a coisa fica perturbadora, porque você consegue enxergar o desespero. Aquilo é uma postura absolutamente desesperada, né? Se as pessoas ficarem andando por aí preocupadas com que nota os outros estão dando para elas, sim, meu velho, só tem dor nesse caminho, não tem nenhuma espécie de satisfação, né? Pois bem, todos nós entendemos que hoje a gente ainda não fica dando nota assim, daquele jeito, né? Isso. A gente até dá nota para o entregador, comida, para o motorista do aplicativo, para eles a gente já está dando nota daquele jeito, né? Mas a gente não dá nota, só que tem uma nota simbólica, que é quantas curtidas você teve. Exatamente. Né? Quantos amigos você tem na rede. Isso. Com quantas pessoas você está interagindo. Então, é mais ou menos no canal, né? Quantas pessoas inscritas no canal. É uma série de coisas, né? Mas é preocupante, porque se a gente pegar por conta agora da pandemia, por exemplo, né, Sérgio? A questão das mídias sociais, elas foram para um outro patamar. Se elas já eram fortes, né? Um profissional hoje em dia, um artista hoje em dia, está dependendo do YouTube. Tem vários artistas famosos aí, por exemplo, né, que nunca dispensaram, eu acho, que eles iam estar divulgando de forma tão forte o trabalho deles e gravando lives, entendeu? Por meio de um canal social do YouTube, né? E é uma exigência, é uma necessidade que não tem muito onde sair, né? Porque vocês não estão podendo fazer show ao vivo, né? Mesmo em teatro agora, né? Tá tendo os teatros lá, e tem um lado positivo nisso aí também, né? Mesmo nas peças do teatro, por exemplo, que estão passando via redes sociais aí, muita gente que não tinha acesso agora pode ter, né? Porque não é todo mundo que mora numa grande capital e que tem acesso aí a teatros, mesmo cinemas, né? Eu só lembraria aí, Márcio, que tem uma maneira de olhar para as artes performáticas, né? Teatro, a dança, a música, que é um pouco diferente de olhar para os meios audiovisuais, né? As artes performáticas, como o próprio nome diz, elas dependem da performance, né? Elas dependem da presença do artista num determinado espaço e do espectador junto com ele. Muito bem. A indústria fonográfica tinha um outro jeito de fazer dinheiro, como a gente sabe. Mas esse jeito foi para o brejo, né? Que era você gravar um disco, e esse disco vendia muito, e você ficava na praia, e a sua conta bancária engrossando, né, pelas vendas do disco. Com a mudança do modelo de negócio, a mudança radical do modelo de negócio da indústria fonográfica, os profissionais da música precisaram arregaçar as mangas, né, e lembrar que eles são performáticos, né, assim como os atores de teatro, assim como a turma das companhias de dança. E, claro, a pandemia colocou esses profissionais todos numa situação muito delicada, né? Você está lembrando que alguns deles conseguiram encontrar soluções razoáveis ali para suas necessidades, me parece que outros não conseguiram. Precisamos ver o que é que vai acontecer no pós-pandemia, né? Me parece também que um monte de gente das artes performáticas descobriu que pode fazer um bom uso, né, da tecnologia, que pode fazer um bom uso da internet, que pode fazer um bom uso das redes, e muito provavelmente no pós-pandemia esses profissionais vão combinar uma atuação presencial, como se diz, né, com uma atuação à distância.
Mas de qualquer maneira, não sei direito como é que as coisas vão se reorganizar. De fato, acho que a gente precisa esperar um pouco mais, esperar aí o mundo pós-pandemia, se é que a gente vai conseguir chegar a um mundo efetivamente pós-pandemia. Mas o audiovisual, como eu dizia, né, ele está aqui numa outra categoria, né, porque ele, pensando no cinema, por exemplo, filmes podem estar lá na tela grande, podem estar na tela pequena. Nós estamos discutindo aqui na nossa conversa eventuais perdas, né, de uma tela para outra, perdas de uma circunstância para outra, né, de uma sala de cinema para a sala da sua casa. Estamos discutindo como é que os fatores concorrenciais de atenção impactam a experiência do espectador, mas de qualquer maneira, a gente continua se relacionando com um produto que já está pronto, já está embalado, né? Sim. A gente só está mudando o lugar em que a gente o consome. Para outra turma lá, eu acho que a situação é mais delicada, né? Para a turma das artes performáticas é mais delicado, o desafio é muito maior. Uhum. E em termos de aulas, aí vocês estão 100% online, né? Na FAP, no colégio? Em todos os lugares em que dou aula, nesse momento, 100% à distância, nenhuma aula presencial retomada. Entendi. E está tendo algumas perdas e alguns ganhos também, né? Nesse sentido também, né? Eu acho que sim, Márcio, eu acho que sim. Existem aspectos na dinâmica de uma sala de aula que, me parece, eles não podem ser transportados, mesmo, né? Para o mundo online, não dá mesmo, né? Quer dizer, corpos próximos uns dos outros, olhos que se contemplam, reações imediatas, tem alguma coisa ali que não tem como você transportar para cá. Por outro lado, quando você vem para cá, quando você vem para esse universo, você pode expandir o território de uma maneira extraordinária, não é? Quer dizer, uma aula, eu ou você, estamos dando numa sala de aula, ela só pode ser acompanhada por pessoas que também estejam naquele mesmo espaço. Muito mais restrito, né? Num país como o Brasil, isso restringe dramaticamente, né, as oportunidades para pessoas que moram, sobretudo, no interior, em regiões mais distantes dos grandes centros. Graças a essa tecnologia, diversos cursos que outros colegas, provavelmente você também, tem dado, contam com a participação de pessoas espalhadas pelo país, que não teriam a oportunidade de acompanhar aquela discussão, de serem apresentados a certos temas, se não fosse por esse modo, né, à distância. Mas eu também preciso fazer o que uma grande amiga sempre lembra: a educação à distância no Brasil existe já há décadas, né? Esse ensino aqui, ele já existe há muito tempo. Sim. Muita gente descobriu agora, muita gente como aluno, muita gente como professor. Que bom, né? Porque tem algo aí que precisa ser feito no ensino à distância, mesmo no momento em que a gente não precise mais exclusivamente estar no mundo do ensino à distância. Ele precisa ser forte num país como o Brasil, né? Sem dúvida. Precisa ser forte, sério, bem planejado, porque ele precisa atingir pessoas que só serão atingidas dessa forma. O teletrabalho também existia, né? O teletrabalho também foi uma coisa que agora o pessoal viu que, né, tem despesas bem menores, né? Exatamente. Muita gente numa cidade como São Paulo, por exemplo, que perdia 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, descobriu que, olha só, 4 horas da sua vida que você pode ganhar sem o estresse do trânsito, né, que é terrível. E eu já sei de empresas que já anunciaram oficialmente que, mesmo depois da pandemia, a rotina vai mudar. E as pessoas vão trabalhar 1 vez por semana, 2 vezes por semana na empresa, né? Então, veja, me parece que há impactos aí que só conseguiremos avaliar para valer, como eu disse, no pós-pandemia, torcendo para que haja mesmo um pós-pandemia. Pós-pandemia, tomara mesmo. Sérgio, mas acho que é isso aí. Acho que foi muito esclarecedora a nossa conversa aí, para estar mostrando. Assim que tiver o livro publicado, eu te encaminho
uma Copa. Faço questão depois de Claro. ver o seu parecer, né? Claro, Com todas vou as gostar de diferenças. ver, sim. Os temas, eles são complexos, né? Toda essa questão mesmo da realidade, da ficção, né? Esses embates que nós temos, né? Entre essas duas dimensões. E vamos aguardar também aí se vão ter novas temporadas de Black Mirror para a gente poder tentar entender, né? Porque eu vi uma entrevista do Charlie Brooker, ele falou que, né, não sei se foi um desabafo não, mas até agora por conta da pandemia, né, que como a realidade tinha superado já muito a ficção de Black Mirror, né, ele falou que ele não estava inspirado mais para escrever. Talvez seja necessário esperar um pouquinho, né? Esperar para ver onde é que a gente chegou, para aí Black Mirror saber que ele tem que avançar 2 casas, porque acho que não se sabe direito onde é que a gente chegou nesse momento. Sim, sem dúvida. Muito obrigado, então. Vou agradecer o povo aí, Foi pessoal. um prazer, Márcio. Grande prazer. Pessoal, acabei de conversar com o Sérgio Riso aqui e para começar, para entender um pouco mais sobre o cinema, sobre as produções televisivas atuais, começar a olhar um pouco os bastidores disso daí, né? O que está por trás de um filme. Nós conversamos sobre várias coisas interessantes aqui, entre elas algumas diferenças entre o filme mudo e o filme dublado, legendado ou apenas falado no seu próprio idioma. Agradeço a atenção de todos. Mais uma vez, obrigado, Sérgio.